Será que já temos jingle, puto? Já? Se a malta ouviu? Se a malta ouviu, já temos jingle. Malta, e então, esse jingle. Não sei se vocês, não sei se vocês ouviram ou não, mas... Primeiro que tudo, primeiro podcast sozinho. Pá, eu não sei bem como é que isto vai correr. O gajo vai tentar estar aí a falar. E é um bocadinho o objetivo do podcast sozinho. Isto era a minha ideia original, era conseguir fazer um podcast com jeito, sozinho, pá, para tentar fechar raciocínios. Porque eu sinto que sou, tipo, eu divago demasiado. E ao mesmo tempo isso é tipo, aí, estava a grande podcast. Mas ao fim e ao cabo, se calhar nunca dá bem um podcast. Porque um podcast não é só estar para aqui a mandar cenas que podem ser interessantes, mas sem um fim. Portanto, pá, vai ser esse um bocadinho o meu desafio. Eu sempre fui aquele gajo que sinto que tenho algumas merdas para dizer, mas perco-me demasiado e depois meto-me sempre a pensar: será que é bacana? Será que não é? E então é um bocadinho duvidoso. Mas pá, primeiro que tudo, e a contrariar um bocadinho os outros podcasts, ter aqui um início. Portanto, isto, em princípio, será o terceiro episódio de Mind Muscle Connection. Não sei se vocês já ouviram aí o jingle ou não. Nem eu sei, porque ainda não tenho nenhum. Mas vai ser giro fazer. Portanto, pá, teoricamente já tivemos dois episódios que eu curti para caralho de gravar. Já alterei aqui um bocadinho o guião, porque seria o primeiro episódio seria eu sozinho, e o segundo também, mas criou-se ali uma vibe bacana aqui no estúdio, portanto gravámos logo com malta. Falámos muita cena e estou a conseguir direcionar o podcast um bocadinho para onde eu quero. No sentido de quero-me tentar desviar ao máximo do fitness. Também vamos ter conteúdos e eu quero que isso aconteça, porque obviamente o fitness faz parte de mim, que venham a ter ao fitness, e vamos ter aqui malta que sabe mais do que eu, que é especializada em determinada área, e eu quero me focar um bocadinho nisso também. Mas a maior parte será para me desviar do fitness, porque eu tenho sempre aquele medo que, pá, eu não me quero tornar naquele gajo que, ao fim e ao cabo, só vive para o fitness, porque não é viver do fitness, porque isso é o meu objetivo, obviamente, viver do fitness, mas só viver para o fitness, isso é um bocadinho, pá, não quer dizer a morte do artista, mas no sentido de, foda-se, ao fim e ao cabo eu não sei falar de outra cena, porque eu conheço malta, e não só no fitness, que, pá, por exemplo, eu jogo bilhar também, e o presidente do clube onde eu jogo bilhar, pá, o gajo só sabe falar de bilhar e tipo de comida. E puta, aquilo é tipo, mano, tu qualquer dia queres, por exemplo, discutir uma ideia com alguém que não está para aí nem virado, nem para o bilhar, nem para a comida, nem nada do que seja. Mano, e tu não sabes falar. Pá, isso é aqui um objetivo do podcast, porque o podcast obriga-me sempre a ir pesquisar um bocadinho sobre outras cenas. Ainda, por exemplo, já gravámos, ou já gravei alguns podcasts, e vi-me logo no primeiro episódio que ainda não tinha gravado nada, tipo, a ir pesquisar para o YouTube cenas sobre as quais eu nem sabia bem que ia falar, mas já fui pesquisar. E, portanto, isso é sempre um músculo que o podcast me vai permitir trabalhar. Vai ser uma cena que eu estou um bocadinho à espera e estou algo ansioso para ir cada vez mais dificultando também a qualidade, ou melhor, sendo mais complexo cada vez mais os convidados que aqui vêm, e eu próprio conseguir evoluir o meu discurso enquanto sozinho, e conseguir ser cada vez mais entertainer, mas tipo dizendo merdas. Portanto, basicamente isso é um bocadinho o objetivo do podcast. Ao fim e ao cabo é desviar-me ao máximo do fitness e conseguir criar aqui linhas de raciocínio bacanas, estando sozinho. Depois, pá, como vocês já perceberam, a cada podcast nós vamos ter, ou eu vou ter neste caso, alguma recomendação. E eu não quero me prender à recomendação, tipo aquelas cenas básicas de, olha, vou recomendar um livro, depois é uma música, depois é... Pá, estas cenas assim muito básicas. Tanto que a recomendação de hoje que eu pensei, pá, não tem nada a ver. E se calhar, pá, aí das 0,3 pessoas que vão ouvir isto, pá, e tipo, nenhuma vai ver a recomendação que eu dei. Mas eu quero um bocadinho isso, porque ao fim e ao cabo eu quero falar de tudo neste podcast. E como eu já disse, obrigar-me a ir estudar outras cenas. Portanto, hoje a recomendação vai ser algo que eu gosto, mas também quero que não seja sempre assim. Portanto, depois, pá, eu vou trazendo merdas, porque o objetivo também é o cenário ir evoluindo ao longo do tempo, aqui como vocês estão a ver. Isto está muito bacana. Mas vamos evoluindo nisto. E pá, vocês vão vendo cenas aqui muito diferentes ao longo de cada podcast no cenário. Por exemplo, hoje trouxe aqui tipo este grande chapéu, como vocês estão a ver. Tipo, aí. Ahm, e, por exemplo, tudo o que tiver no cenário, pá, vai estar relacionado com o podcast. Obviamente temos aqui a garrafa da Prozis. Fácil. O chapéu, temos aqui o caderno, que tem sempre aqui alguns temas que eu tenho aqui por base para falar. E uma história engraçada com o chapéu, pá. Porque eu comecei a usar chapéus há bem pouco tempo. Não me perguntem porquê. Porque eu sempre fui... Pá, primeiro que tudo, eu sempre fui um gajo que é relativamente inseguro à cena do meu cabelo. Porque um gajo fica tipo, mano, se o meu cabelo não estiver bem, puto, o meu dia já está meio fodido. Então, eu obviamente arranjei a cena do chapéu que nunca pensei que ia usar, porque sempre achei assim meio...
meio não bacana. E então comecei a usar e comecei a curtir. Pá, e há uma história engraçada deste chapéu. Primeiro que tudo, isto foi tipo comprado quando eu estava tipo a 3 semanas de competir. Portanto, estava todo fodido e nem sabia bem o que é que estava a fazer. Segundo, pá, eu nunca disse isto a ninguém, só a minha namorada é que sabe. Este chapéu é meio de gaja, pá. Isto estava meio na secção de mulher da Primark. Mas pá, isto é a brincar, dos chapéus que melhor me encaixa. Porque ao fim e ao cabo, meto-me a pensar, tipo, o que é que define certas cenas de roupa, por exemplo, os chapéus. Mano, isto acontece com outros, tipo, por exemplo, com sapatos é mais fácil acontecer, mas isto acontece com bué peças de roupa que eu às vezes meto-me a olhar e é tipo, o que é que, até que ponto é que isto é realmente de gaja? Porque, tipo, por exemplo, o chapéu isto é de gaja, yeah. Mas nunca ninguém na vida dizia que isto é de gaja, pá, porque é um chapéu normal. E acaba por encaixar melhores do que o chapéu de gajo, teoricamente, que eu tenho. Ahm, Pá, porque é que eu estou a dizer isto? Ao fim e ao cabo, porque chapéus foi uma cena que eu comecei a usar bué, já tenho bué de chapéus. E pá, dá-me sempre aquela vibe bacana. Portanto, sempre que o meu cabelo tipo, começa a crescer demasiado, que isto acontece, tipo, imagina, eu cortei o cabelo pá, há uma semana e já está assim. E portanto, pá, sempre que eu não me sinto confortável, eu meto um chapéu. Mas agora a questão é, porque é que eu não me sinto confortável? Porque ao fim e ao cabo é uma cena um bocado, e já disse bem ao fim e ao cabo pá, algumas 10 vezes. Mas, mas isto, pá, o chapéu ajuda-me. Porque primeiro é menos uma preocupação que eu tenho, mas é estúpido eu ter essa preocupação. Porque está-se toda a gente a cagar para se o meu cabelo está bacana, se não está bacana. E então, já. Mas, pá, isto fica bem da fixe. Depois, pá, é isso. Eu não sei se vocês usam chapéu ou não, mas usar chapéu para mim foi dos melhores life hacks que eu tipo, comecei a fazer. Pá, mas como vocês estão a ver, isto já se está aqui tipo, a tornar um bocadinho difícil e pá, isto vai-me sempre ajudar. A cena do podcast é uma cena que eu quero treinar cada vez mais. Torna-se difícil, por exemplo, eu estou aqui a falar, pá, aí mais ou menos há 5 minutos. Mas tipo, o chapéu era uma cena que eu pensei que ia conseguir desenvolver mais, mas ao fim e ao cabo não estou a conseguir desenvolver assim tanto como eu curtia. Pá, e numa vibe fixe, porque eu sinto sempre que posso estar a entrar por um caminho bacana para mim, mas se calhar eu depois meto para pensar no que é que a malta vai pensar que está a ouvir. E depois isso faz-me sempre duvidar do facto de será que o assunto está-se a tornar realmente bacana, está-se só a tornar amassador, ou se está até a perceber se eu estou a forçar aqui isto um bocadinho. Por isso é que também, opá, quero cada vez mais tentar ao longo do tempo desapegar-me aqui um bocadinho dos temas que tenho no caderno, para conseguir trabalhar aqui esta arte um bocadinho do improviso, pá, para ver como é que isto tudo corre. Uma cena que eu tinha aqui, e este caderno aqui é o meu caderno que eu já tenho isto para aí, tipo, pá, aqui, há uns 4 anos. Isto foi o meu primeiro caderno de journaling. Basicamente, journaling é tipo, pá, não é um diário, mas é mais ou menos um diário. Num caderno que tu tens e que falas sobre as tuas merdas, que podes escrever basicamente logo o que tu queres. Eu nunca usei isto tipo, exatamente como um diário, tipo, yeah, eu sou Francisco, hoje aconteceu isto, isto, isto. Nunca usei isso assim dessa forma. Mas no fim do ano passado tentei começar a usar no sentido que porque eu tornei-me uma pessoa algo demasiado ansiosa. Isto também porque o ano passado mudei-me para uma cidade nova, comecei um trabalho novo que impunha algum tipo de pressão. E pá, acordava, tipo, eu dava-me por. Ainda nem era bem hora de acordar e eu já estava, por exemplo, 1 hora antes do alarme supostamente tocar, eu já estava a pensar no que é que ia acontecer, já tinha mensagens no telemóvel do trabalho e já estava a ficar ansioso por causa disso. E uma cena que me ajudou bué, primeiro que tudo, ouvir outras pessoas falar sobre esse mesmo tema, sobre a ansiedade, mas a ansiedade voltada assim um bocadinho mais, pá, um bocadinho para a cena laboral, para a cena de trabalho e tudo mais. Ahm, e uma coisa que eu realmente já tinha feito, mas tinha perdido, foi a cena do journaling. Que eu comecei a escrever, pá, quando tinha aqui uns 16 anos. E hoje é giro e até kinda cringe ler essas cenas que eu tenho aqui. E então pensei que isso me voltaria a ajudar nessa fase. Ou seja, eu em vez de, por exemplo, ir para o telemóvel logo assim que acordasse, ia, por exemplo, aqui para o caderno e escrever como é que me sinto, porque é que se calhar eu me sinto assim, e tentar desabafar, não desabafando com alguém, mas desabafar para o caderno em si. Isso é uma coisa que me começou a ir ajudando, e dei por mim a fazer isso tanto de manhã como depois à noite. Tipo um género de um recap. E depois até me ia ajudando no que é que eu posso melhorar para não me sentir ou como me senti de manhã, ou ir até analisando algum progresso. Por exemplo, a semana passada, por exemplo, acordei quase todos os dias ansioso, isto é um exemplo que eu estou a dar, mas se calhar na semana seguinte, quando eu já tinha ganho o hábito de escrever e tudo mais, até foi melhorando. Pá, isso foi uma coisa que me foi ajudando. Obviamente que quando eu comecei a escrever com 16 anos, pá, havia bem merdas que eu escrevia. E eu, por exemplo, há pouco tempo li, e pá, por amor de Deus, é só tipo merdas que um gajo agora pensa que é tipo, isto claramente tu estavas a escrever isto no sentido de se
se alguém lesse isto, pá, ia achar bué da bacana, mas não era tão sincero assim como eu achava que era. E hoje em dia isso é mais uma coisa que eu tento melhorar. Pá, tentar fazer as cenas de forma mais sincera comigo possível, e não fazer com o facto de, ok, se alguém for ouvir ou ler isto, vai achar bacana. E portanto, pá, é algo que eu tenho que tentar trabalhar. E portanto, o journaling foi uma cena que me foi ajudando muito. Tentar escrever, pá, literalmente o que me for na alma, o que a caneta apetecer escrever. Obviamente que eu tenho sempre assim este guião inicial de tentar escrever, pelo menos como é que eu me fui sentindo ao longo do dia em determinadas situações que antigamente me faziam sentir de uma certa forma e hoje em dia já não fazem, para conseguir analisar esse progresso. Eu acho que é uma coisa que muita gente poderia fazer, mais do que, sei lá, há muitas daquelas recomendações de, olha, devias ouvir mais podcasts, devias ouvir, tipo, outro estilo de música, devias ler mais livros. Pá, antes, se calhar, de tentarem fazer isso, que será alguma coisa nova, uma coisa é se vocês já tiverem sempre o hábito de ler, ou essas coisas, porque há malta que já cresce com o hábito de ler. Mas se por acaso não tens esse hábito, que eu não tinha, de ler assim tão recorrentemente como faço hoje, pá, se calhar é mais interessante tu começares a escrever antes de começares a ler ou a ouvir outras cenas. Porque tá, o facto de escreveres, tu vais estar a escrever para ti e sobre coisas que tu sentes e que já sentiste. Portanto, isso pode dar uma abertura contigo próprio e demonstrar uma coragem contigo próprio que se calhar tu não irias descobrir isso tão facilmente lendo, seja sobre qualquer tema que seja. Eu, por exemplo, tenho lido mais sobre inteligência emocional, sobre psicologia e comunicação. E apesar desses temas se relacionarem um bocadinho com o teu interior, mas se calhar tu escreveres hum, obriga-te a conheceres-te um bocadinho melhor. Porque isso é obrigatório, faça a redundância, no sentido em que, pá, tu vais escrever para ti. Por muito que, imagina, eu às vezes pego na caneta e, pá, eu meto-me a pensar e nem sei bem o que é que escreva. Por isso é que é bacana tu também começares a criar ao longo do tempo aqueles temas que, quase obrigatórios, que tu sabes que depois te alavancam ali uma escrita mais livre. Hum, Porque vai-te obrigar a conhecer-te a ti próprio e tu consegues depois até conseguir balizar e perceber onde é que vais passar os teus limites ou não, de pá, balizar, por exemplo, os teus interesses que tu se calhar pensavas que eram uns e afinal são outros, interesse a nível de livros, séries, podcasts, pá, porque vais-te conhecer de determinada forma e tu depois vais conseguir olhar para temas que tu se calhar pensavas que já tinhas uma opinião formada, e vais conseguir olhar para eles de uma outra forma. E isso foi algo que eu percebi muito à medida que fui escrevendo. Pá, porque eu tenho aqui cenas. Por exemplo, isto é. E eu vou. Posso porque. Lá está, porque a escrita ajudou-me um bocadinho nisso. Falar um bocadinho mais sobre a morte abertamente. A minha avó faleceu há coisa de 3 4 anos, com cancro na altura, e eu lembro-me que, pá, na altura foi um bocadinho estranho eu lidar com esse tipo de situações, porque primeiro já tinha passado, entre aspas, por esse tipo de sentimento, mas tinha sido uma pessoa muito mais, com uma relação muito mais, muito menos ligada a mim. Portanto, já tinha tido algum contacto com o facto, com o que é a morte, mas ter alguém tão próximo de mim nunca tinha acontecido. Pá, eu lembro-me que na altura fiquei assim um bocado para o estranho. Pá, como é que será que eu vou reagir a isto? Será que eu não estou
se para mim está bem, vai estar bem. Pá, não é bem assim. Porque, obviamente, o primeiro vídeo que eu fiz, por exemplo, para o Instagram, obviamente que se eu não tivesse feedback de fora, pá, se calhar hoje em dia, ou se eu não tivesse visto outras cenas de fora, nunca tinha mudado e ia sempre ficar ali estagnado. E não é que o primeiro vídeo tivesse mal, mas é obviamente que as coisas vão melhorando consoante o tempo e consoante tu ganhas cultura de fora. Portanto, mesmo que o feedback não seja dado, o feedback externo não seja dado de forma direta, pá, eu se vejo depois alguma coisa relacionada com o mesmo meio, depois no YouTube ou no Instagram também ou no TikTok, e se é relacionado com a mesma coisa, eu se não olhar com olhos críticos para aquilo no sentido em que, ok, isto é parecido ao conteúdo que eu faço, onde é que eu posso pegar aqui que vai melhorar em mim? Pá, nunca vai acabar por melhorar. Portanto, ao fim e ao cabo, é nós conseguirmos ter aquela sinceridade connosco próprios de saber estar abertos a olhar para outro tipo de temas e pá, conseguirmos ter essa coragem, porque é muito fácil nós escondermos na cena de e tal, eu não ligo nada à opinião dos outros, portanto, para mim, se está bom, vai estar bom. Pá, mas isso acaba por ser um bocadinho de falta de coragem, talvez, porque, e eu já dei por mim a pensar nisso, que às vezes, e a determinada altura da minha vida, eu não fazia determinado tipo de coisas, ou não assistia, ou não via tipo de coisas, porque iria se relacionar com o meu conteúdo, ou com a pessoa que eu sou, e iria-me obrigar a refletir. Pá, e fazer essa mudança, fazer essa autorreflexão para o que for, acaba por dar algum tipo de trabalho. Não só no trabalho de vou ter que pensar e vou ter que pensar depois como é que eu vou conseguir alterar os meus comportamentos para isso, mas pá, é mesmo ter essa coragem de perceber como é que tu estás comparativamente a determinada situação e se há outra coisa que tu podes melhorar em ti. Isso é algo difícil de fazer. Portanto, pá, é uma coisa que é preciso ser trabalhada e lá está, tu não vais conseguir fazer essa autorreflexão assim de um dia para o outro. Não vale a pena tu, por exemplo, abrir só, sei lá, e abrir só um podcast de alguém que tu nunca conhecias, mas que fala sobre um tema que tu achas que tens uma opinião muito fincada. Não é logo ali na primeira vez que tu vais conseguir mudar ou ajustar a tua opinião para algo que possa ter em conta outros pontos de vista. Mas é uma coisa que precisa de ser trabalhada ao longo do tempo. Abrir esse espírito crítico e abrir o teu horizonte. É uma coisa que eu preciso trabalhar muito e daí é que também o podcast me vai ajudar. Mas sinto que ao longo destes últimos anos, destes últimos 3, 4 anos que eu comecei a escrever, que eu comecei a ler, que eu comecei a ver outras coisas, que me foi ajudando muito. E principalmente a escrita ou o journaling ajudou-me muito nisso. Portanto, se há conselho que eu gostava de... Ou se há conselho não, mas se há a mensagem que eu gostava de passar era o quão escrever me ajudou nesta fase. Principalmente porque na fase da adolescência, que nós temos tantas dúvidas, que nós temos tipo... Pá, pensamos sempre das duas uma, ou que somos tipo os melhores em tudo e que ao fim e ao cabo nunca somos os melhores em nada, ou então que a nossa cabeça é um turbilhão de coisas. Portanto, escrever antes de ler, antes de ouvir, antes de fazer o que quer que seja, ajuda sempre a conseguires manter as ideias limpas e um bocadinho mais limadas. Portanto, se há coisa que eu gostava de passar aqui é pá, tenta escrever. Literalmente, se não o fazes, não comeces tipo com uma cena que, olha, agora tenho que fazer todos os dias, tenho que fazer tipo todos os dias 1 hora. Pá, não faças isso. Tipo, pega numa folha ou compra um caderno e vai tentando escrever. Pá, dia sim, dia não. Pensa, por exemplo, olha, agora, tipo, hoje apetece-me escrever. Está-se bem. E pelo menos tenta manter, escreve hoje e tenta manter pelo menos a rotina de uma vez por semana. Pá, e se te apetecer durante, sei lá, amanhã, se escreveres todos e se amanhã te apetecer outra vez, escreve outra vez. Aproveita sempre que te apetecer. E depois vai tornando disso um bocadinho um hábito. Porque é como tudo. Obviamente, no início, todos nós temos aquela vontade de fazer tudo da melhor maneira, porque é o início. Mas não vale a pena nós esgotarmos logo essa vontade, essa força de vontade logo ao início. Portanto, pá, vai dominando não digo essa arte, mas essa forma de fazer determinada autorreflexão. Vai escrevendo quando te apetece e tenta sempre, pelo menos, manter uma rotina de uma vez por semana. Pá, pelo menos uma folha, pelo menos um pensamento e vai tentando desenvolver isso ao máximo. Porque tu depois vais-te obrigar, tu escreves determinada frase numa folha e tu vais-te obrigar a autorrefletir isso, pá, durante o resto do dia. Isso vai ser inconsciente. No sentido em que, por exemplo, ontem escrevi sobre determinado tema, pá, e eu vou passar, ou depois, mesmo que não seja o resto do dia, eu depois, em outras alturas do dia ou da semana, eu vou passar por essa mesma frase
e vai-me apetecer pensar sobre isso outra vez. Então, e voltar ao mesmo raciocínio, voltar a fazer o mesmo raciocínio, porque, e é isso que te vai fazendo, é isso que é a pura autorreflexão, é isso que te vai fazendo mudar de opinião ou ajustar a tua opinião para algo que realmente seja mais sincero com o que tu achas. Pá, portanto, tenta escrever e vais ver que é uma cena muito bacana. Pá, já estamos aqui com 23 minutos. Ao fim e ao cabo, pá, é isto. Eu não sei se falei assim tanto, de forma tão bacana como queria, ou se enchi para aqui muitos chouriços. Mas pá, consegui estar aqui pelo menos uns 20 minutinhos a falar. E isso é fixe. Pá, e agora para terminar, porque eu também não quero que isto se torne muito pensador e quero que isto seja tipo uma cena relaxada e que não seja uma cena forçada. Vou deixar aqui a minha recomendação. Isto porque, pá, sempre que eu tiver um convidado, eu quero deixar sempre o convidado, pelo menos agora ao início, de terminar um bocadinho o podcast com a recomendação dele. Hoje, como não há convidado, obviamente, vou fazer a recomendação. Minha recomendação, tal como eu disse no início, pá, é uma cena um bocadinho que das poucas pessoas que se calhar vão ouvir isto no início, que se calhar muito, muito menor, muito menos gente vai realmente assistir a esta recomendação. Mas é uma coisa que eu gostaria de incutir cada vez mais porque é uma das minhas paixões. Como eu tinha dito no início, uma das minhas principais paixões ultimamente tem sido o bilhar. Aquele jogo que nós jogamos, pá, cafés, associações, tipo, cá em Portugal, vai-se vendo cada vez mais a malta a jogar. Mas recentemente até me federei num clube e, portanto, tenho cada vez mais dado por mim a pesquisar mais e apaixonado pela modalidade. E uma recomendação que eu gostava de ver, para muita malta que se calhar está a ouvir e obviamente já jogou, mas não sabe bem como é que funciona, não sabe bem como é que é. E eu quero que as recomendações sejam assim, num horizonte muito, muito vasto. Quero recomendar aqui um jogo de, neste caso de bilhar, mas da modalidade de 9-ball, que é basicamente bilhar, mas jogado apenas com 9 bolas, todas numeradas de 1 a 9 e temos que meter por ordem. Depois, obviamente, tem regras mais à parte do que outras modalidades. E é um jogo da segunda competição mais famosa no mundo do bilhar, no mundo do 9-ball mais especificamente, que se chama a Mosconi Cup. Basicamente não é o campeonato do mundo, mas tem quase o mesmo valor. E pá, para mim, o melhor jogo que eu vi até hoje, e se vocês nunca ou não têm tido interesse por ver a modalidade, mas que, se gostavam, e se calhar o melhor jogo para vos tentar incutir essa paixão, ou esse pelo menos esse hábito de irem vendo as cenas, pá, vejam um jogo, que o jogo dura para aí 55 minutos, que é basicamente entre Sean Van Boeing e contra o Jason Shaw. Aquilo é basicamente, acho que é a Mosconi Cup de 2016 ou 2018, agora não sei. Mas o jogo tem tudo. Tem desde breaks, ou melhor, desde entradas feitas numa só tacada, desde pá, aí 10 jogadas em que cada jogador falha a bola. Pá, tem tudo e a emoção vai até ao fim. Portanto, se vocês quiserem dar uma oportunidade, e acho que era uma coisa boa se vocês não estão habituados, pá, tentem ver esse jogo. Se houver aqui alguma forma de deixar aqui o link na descrição, assim eu vou deixar. Pá, e basicamente é isso. Este, em princípio, terá sido o terceiro episódio de Mind Muscle Connection. Espero que tenham estado a curtir desta conversa, neste caso, deste monólogo deste episódio. Espero que tenham curtido os episódios para trás. Se curtiram, já sabem. Não sei se dá para subscrever no Spotify ou não. Pá, não faço puta ideia, mas eu acho que dá. Portanto, no Spotify, redes, Instagram e TikTok, vocês vão ter aí. Pesquisam Francisco Barrela e vocês encontram tudo. E pronto, basicamente é isso. Espero que tenham curtido e até ao próximo episódio.